Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Hoje eu vou deixar uma designação para vocês aqui de um estudo que eu quero fazer na sexta-feira, dia 1º de maio, vai ser um feriado, tá bom? Aqui no estudo do Vem Segue-me, né, a nossa designação dessa semana é Mosias, do capítulo 7 ao capítulo 10. E dentro desses capítulos tem duas vezes, né, que Zênif, aqui o registro do povo de Zênif, fala que eles lutaram ali contra o Lamanita com a força do Senhor. Então eu gostaria de saber o que significa para vocês com a força do Senhor, como invocar essa força do Senhor, e se vocês têm alguma experiência que eu possa compartilhar, uma experiência positiva, que com a força do Senhor vocês venceram algum desafio, tá bom? Então eu vou passar a designação aqui, que é, vocês podem ler Mosias capítulo 9, do versículo 14 ao 19, e também Mosias capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 10, que é na onde vem essa frase aqui, com a força do Senhor. Leia esses versículos e conte essa experiência para mim aí, tá bom? Aí na sexta-feira, dia 1º de maio, vai ser um feriado, dia do trabalhador, eu vou compartilhar esse vídeo aqui também, tá bom? Dando continuidade, dito isso, né, eu vou falar da designação de hoje. Eu vou ler Mosias capítulo 7, o versículo 26 e o versículo 27. Né? E diz assim, 26. E eles mataram um profeta do Senhor, sim, um homem escolhido de Deus, que lhe havia falado de suas iniquidades e abominações, e profetizado muitas coisas que hão de acontecer, sim, até mesmo da vinda de Cristo. Então, aqui, né, ele está falando, né, sobre o Abinad, que ele é o profeta. Foi esse profeta que foi morto. A gente vai ver sobre Abinad mais na frente, quando for falar dos registros ali da parte do rei Noé, né? Que rei Noé, foi nessa época que o Abinad foi morto. E como a gente está lendo aqui agora a parte de Lime, né? Então ele está falando de coisas no passado, mas a gente vai chegar na parte aqui do Abinad também, as profecias dele. Bom, mas o principal motivo que eles mataram Abinad é porque ele estava testificando sobre as abominações dele, sobre as iniquidades, não tanto em si por causa da doutrina que ele estava explicando ali. Apesar que eles não entenderam a doutrina era essa, ó, versículo 27. E porque eles disse que Cristo era o Deus, o Pai de todas as coisas, e que tomaria sobre si a imagem do homem, e que seria a imagem segundo a qual o homem fora criado no princípio. Ou em outras palavras, ele disse que o homem fora criado à imagem de Deus, e que Deus desceria entre os filhos dos homens e tomaria sobre si carne e sangue, e andaria na face da terra. Então ele está falando profetizando aqui sobre o nascimento de Cristo, que Cristo viria entre nós, né? Mas algo que me chamou bem a atenção aqui, que está no estudo, é falar sobre sermos filhos de Deus, né? Sermos criados à imagem de Deus. E é sobre isso o tema da mensagem que eu quero compartilhar hoje, tá bom? Então eu peguei alguns versículos que reforçam isso, né? Que nós somos filhos de Deus e criados à imagem de Deus. Por exemplo, eu separei aqui na Pérola de Grande Valor, no livro de Moisés, como o Senhor ele se dirigia a Moisés. Por exemplo, aqui no versículo 4 ele diz assim: eis que tu és meu filho, né? Falando assim para Moisés, tu és meu filho, né? Tratando ali com respeito, com carinho Moisés. Eu estou pegando só os versículos, a parte que como o Senhor se dirigia a Moisés. O versículo 6, ó. Tem uma obra para ti, Moisés, meu filho, e tu és a semelhança do meu unigênito, né? E fala, não, você foi criado à imagem de Deus, à imagem do meu unigênito, você é meu filho, Moisés. Versículo 7, e agora eis que te mostro isto, Moisés, meu filho. Ele começa a mostrar todas as suas criações ali, né? Tratando ali Moisés como um filho, e nós somos filhos de Deus. E aí eu gostaria de mostrar essa diferença. Quando o Senhor ele se ausenta, depois de ter mostrado todas essas coisas a Moisés, aparece o inimigo, Satanás. E olha como Satanás já ele se dirige, né, a Moisés ali, ó. É no versículo 12. E aconteceu que quando Moisés pronunciou essas palavras, eis que Satanás veio tentá-lo dizendo: Moisés, filho do homem, adora-me. Né? Ele já usou outro termo ali, né? Não como Moisés sendo filho de Deus, né? Da divindade, mas sendo filho do homem, né? Ele sempre quer desvirtuar as coisas ali,
tá bom? Então nós devemos reconhecer nossa principal natureza, que nós somos filhos de Deus, né? Um exemplo disso agora na modernidade é quando nós falamos para alguém, você é um burro. Um burro é um animal, né? A gente não pode definir uma pessoa como um burro, porque a pessoa ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. A pessoa pode até ter cometido uma burrice, né? Que aí a gente está definindo o comportamento que a pessoa teve naquele momento ali, mas não chamar a pessoa de burro, né? Não que também a gente deva ofender as pessoas, não é nada disso, né? Mas só estou falando dos termos usados hoje em dia, né? As pessoas chamam a pessoa de tolo, de bobo, né? Quando na verdade a gente deveria estar repreendendo ali o comportamento, para não ficar igual essa ideia aqui do que Deus fala e o que Satanás fala, sempre tentando desvirtuar ali, né? Então na questão de chamar a pessoa de tolo ou um bobo, né? Poderia falar, você cometeu uma bobagem, né? Isso que você está falando é uma tolice, né? E explicar algumas coisas ali. Mas nunca definir a pessoa como um bobo ou como um burro, né? Assim, falar do comportamento, tá bom? E tem essa diferença aqui, porque nós devemos ter ciência que nós somos filhos de Deus, tem uma divindade dentro de nós. Bom, então é muito importante você ter essa autoestima dentro de você, saber que você é um filho de Deus, é amado por Deus. Bom, eu separei outros versículos aqui que comprovam um pouco o que eu falo, tá bom? Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus Cristo diz o seguinte: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ele está falando para nós sermos perfeitos como o próprio Pai Celestial é. Bom, aqui quando Jesus Cristo, após a sua morte e ressurreição, que ele aparece também aos nefitas, em 3º Néfio, capítulo 12, no versículo 48, ele fala as mesmas palavras que ele disse lá em Jerusalém, só que ele se inclui no meio, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Portanto, quisera que fosseis perfeito, assim como eu, ou como vosso Pai que está no céu é perfeito. Veja que aqui Jesus Cristo se inclui, né? Eu tenho uma teoria sobre isso, né? Quando ele falou lá em Jerusalém, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, porque o Pai Celestial ele tem um corpo perfeito e imortal, né? E Cristo, não, ele tinha um corpo que sentia dores, aflição, né? Isso por causa da expiação que ele tinha que passar. Mas após a sua morte e ressurreição, quando ele aparece aos nefitas, ele já tinha um corpo perfeito e imortal, um corpo ressurreto. E por isso ele fala, né, sede vós perfeito, como eu sou perfeito, ou como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então tem essa diferença, eu gostaria de ter compartilhado aqui. Um outro versículo que eu gosto bastante, enquanto em João capítulo 10, que ele fala que nós somos filhos de Deus e o nosso propósito é se tornar como Deus é, né? Se tornar um Deus. Então olha só esse versículo aqui que interessante, ó. Em João 10, a partir do versículo 32 vai até o 36 aqui, ó, diz assim: e respondeu-lhe Jesus: tenho mostrado muitas obras boas de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejareis, né? Então os judeus tinham pegado pedra para apedrejar ali Jesus Cristo, para condená-lo à morte ali. E ele falou, qual das obras que eu faço que é digno de ser apedrejado? E os judeus disseram-lhe, não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, fazes de Deus a ti mesmo. E respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. A mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmia, porque disse, sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? Mas aqui, nas minhas próprias palavras, né, o que Jesus Cristo está ensinando aqui, né? Ele falou, vocês estão querendo me apedrejar, dizendo que eu disse sou filho de Deus e por isso é uma blasfêmia, vocês querem me apedrejar? Todos nós somos filhos de Deus, né? A Escritura diz, vós sois deuses. A Escritura não pode ser anulada. Ele fala, não só eu sou Deus, mas todos vós podem ser Deus. A Escritura não pode ser anulada. É isso que ele fala aqui. Então, essa parte é bem interessante aqui. Essa Escritura que Cristo ele está citando, está lá em Salmos 82:6, que diz assim, vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo. Então todos nós somos filhos de Deus
somos filhos do Altíssimo, nós devemos nos tornar como Deus é. Filho de peixe, peixinho é. Então o nosso propósito é nos tornar como o Pai Celestial é. Esse é o plano que o Pai Celestial tem para nós. Tá bom? Então essa escritura chama bastante atenção para isso. Então eu só gostaria de compartilhar essa mensagem dizendo que realmente eu sei que eu sou um filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E devemos nos comportar como tal, né? Ou seja, como a mensagem que eu compartilhei semana passada, né? Cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida. Devemos nos lapidar, cada vez mais nos tornar semelhante ao nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo. E nós temos o exemplo dele aqui para nós seguirmos, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.